O sol da manhã já castigava a Avenida Faria Lima quando Beatriz Albuquerque desceu a escadaria de mármore de seu apartamento triplex. Seus saltos Louboutin ecoavam com impaciência enquanto ela ajustava os óculos escuros Dior e verificava o relógio pela terceira vez em 2 minutos. Eram exatamente 7h32 da manhã e o carro ainda não estava posicionado exatamente onde deveria estar. Quando finalmente avistou o sedã preto alemão estacionado a poucos metros da entrada, Beatriz sentiu aquela irritação familiar subir pela espinha. O motorista já estava ao lado da porta traseira, como sempre. Mas isso não diminuía sua insatisfação. Ela nem sequer olhou para ele enquanto entrava no veículo. Apenas murmurou algo sobre pontualidade enquanto se acomodava no banco de couro. Rafael segurou a porta com a mesma discrição de sempre e voltou ao seu lugar atrás do volante. Seus olhos castanhos observaram brevemente pelo retrovisor a passageira que ele transportava há mais de 4 anos. Ela já estava imersa na tela do celular, os dedos deslizando freneticamente sobre mensagens que certamente considerava urgentíssimas. O trânsito estava particularmente denso naquela manhã. Uma combinação infeliz de obras na Rebouças e um acidente na altura da Consolação transformou o trajeto até o escritório da família Albuquerque em um pesadelo de paralelogramos e semáforos intermináveis. Beatriz suspirou com força exagerada pela 4ª vez em 15 minutos. Rafael sabia exatamente o que viria a seguir. Era sempre assim, quando o trânsito conspirava contra os planos dela. Inacreditável, ela começou, sem tirar os olhos do telefone. Todo santo dia a mesma coisa. É como se a cidade inteira acordasse só para me atrasar. Rafael manteve o silêncio, as mãos firmes no volante enquanto aguardava o sinal verde que teimava em não chegar. Você não poderia ter saído mais cedo? Ela continuou agora com um tom de acusação mal disfarçada. Ou escolhido outra rota. Qualquer pessoa com meio neurônio funcionando saberia evitar essa avenida nesse horário. Boa manhã, dona Beatriz, Rafael respondeu com uma calma que beirava a meditação. Infelizmente há um acidente bloqueando as alternativas. Já acionei o Waze e estamos na melhor rota disponível no momento. Beatriz bufou, como se a explicação fosse apenas uma desculpa esfarrapada de alguém incompetente tentando justificar sua mediocridade. Waze, ela repetiu com desdém. Maravilhoso. Enquanto isso, vou chegar atrasada para a reunião do conselho e meu pai vai me crucificar. Mas relaxa você. Tem seu aplicativozinho para te defender. O silêncio voltou a preencher o interior do carro. Rafael conhecia bem aquela dança. Nos primeiros meses de trabalho, ele ainda tentava oferecer soluções, sugestões, qualquer coisa que pudesse aliviar a tensão. Mas aprendeu rapidamente que Beatriz não queria soluções. Ela queria um alvo para sua frustração e ele era conveniente demais para ignorar. O carro avançou alguns metros antes de parar novamente. Pela janela, Rafael observou um homem vendendo água na esquina, o rosto marcado pelo sol e pela vida dura das ruas de São Paulo. Por um instante brevíssimo, seus olhos se encontraram e houve ali um reconhecimento silencioso, uma solidariedade tácita entre pessoas que conhecem o peso do trabalho honesto. Olha só isso, Beatriz interrompeu seus pensamentos, apontando vagamente para fora, sem sequer erguer os olhos do celular. Ambulantes por toda parte. A prefeitura não faz nada. É uma vergonha. Minha amiga Fernanda estava comentando ontem no jantar que teve que mudar de rua porque a dela está infestada desse tipo de gente. Rafael respirou fundo, contando mentalmente até 5 antes de responder. São pessoas tentando sobreviver, dona Beatriz. Sobreviver. Ela repetiu a palavra como se fosse algo exótico e vagamente repugnante. Que dramático. Todo mundo tem escolhas na vida, Rafael. Alguns escolhem se esforçar, estudar, crescer, outros escolhem ficar na rua vendendo água. É uma questão de mentalidade vencedora. Ele não respondeu. Havia aprendido que certos abismos de perspectiva eram intransponíveis através de argumentos. Beatriz vivia em uma bolha tão hermeticamente selada de privilégio que a realidade da maioria das pessoas era, para ela, uma abstração teórica. Finalmente, após 45 minutos de agonia urbana, o carro parou em frente ao imponente edifício comercial
que abrigava o Império Albuquerque. Rafael desceu rapidamente e abriu a porta para Beatriz, que saiu sem uma palavra de agradecimento, ou até mesmo um olhar de reconhecimento. "Busque-me às 18 horas", ela ordenou por cima do ombro, enquanto já caminhava em direção à entrada. "E tente não se atrasar dessa vez." Rafael observou-a desaparecer através das portas giratórias de vidro espelhado. Durante um momento, permitiu-se um sorriso quase imperceptível. Quantas Beatrizes ele havia conhecido ao longo dos anos? Pessoas tão convencidas de sua própria importância que perdiam completamente a capacidade de enxergar o mundo além de seu próprio reflexo. Ele voltou ao carro e dirigiu até um café discreto na Vila Madalena, um dos poucos lugares onde podia ser apenas Rafael, sem sobrenomes ou títulos. O dono, seu Geraldo, já estava preparando o café preto que ele sempre pedia. "Dia difícil, meu jovem?" perguntou o velho senhor com um sorriso conhecedor. "Os mesmos de sempre, seu Geraldo. Nada que um bom café não ajude a processar." Enquanto saboreava a bebida quente, Rafael refletia sobre sua vida peculiar. Havia 4 anos e meio, após o falecimento de seu avô, ele havia tomado uma decisão que horrorizou o conselho administrativo da Vega Vineyards. Em vez de assumir imediatamente o controle do império vinícola que sua família construiu ao longo de gerações, ele pediu tempo. Tempo para processar a perda, tempo para entender quem ele realmente era, além do sobrenome que carregava desde o nascimento. O acidente que havia levado seus pais, quando ele tinha apenas 8 anos, o transformou no herdeiro mais jovem de uma das maiores fortunas vinícolas do mundo. Seu avô, Dom Vicente Vega, tornou-se então seu guardião, mentor e única família. O homem lhe ensinou não apenas sobre a arte de fazer vinho, mas sobre dignidade, humildade e o peso da responsabilidade que acompanha o privilégio. "Riqueza sem caráter é apenas ouro podre, meu menino", Dom Vicente costumava dizer durante seus passeios pelos vinhedos da propriedade familiar na Serra Gaúcha. "E caráter se forja no fogo da experiência, nunca no conforto da herança." Quando o velho senhor finalmente partiu, Rafael sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A dor era tão visceral que ele precisava fugir, se esconder, desaparecer do mundo que conhecia. Foi então que teve a ideia. Por que não explorar a vida como as pessoas comuns a viviam? Por que não entender o mundo sem o filtro distorcido da riqueza extrema? Ele guardou seu sobrenome em um cofre mental e assumiu apenas o primeiro nome. Conseguiu documentos simples, criou um currículo modesto e começou a trabalhar como motorista particular. A escolha não foi aleatória. Motoristas eram invisíveis para pessoas como Beatriz. Eles existiam na periferia da consciência, notados apenas quando algo dava errado. E foi exatamente essa invisibilidade que permitiu a Rafael uma educação que nenhuma universidade poderia oferecer. Ele testemunhou a verdadeira natureza das pessoas quando elas acreditavam que ninguém importante estava observando. Viu generosidade genuína e crueldade casual. Presenciou momentos de humanidade tocante e demonstrações chocantes de indiferença. Beatriz Albuquerque, porém, era um caso à parte. Em 4 anos ele nunca havia visto sequer um lampejo de empatia naquela mulher. Ela tratava todos ao seu redor como peças intercambiáveis em um tabuleiro onde apenas ela importava. Os funcionários da família eram números. Os prestadores de serviço eram incômodos necessários. E ele, Rafael, era menos que uma sombra. O celular vibrou no bolso, tirando-o de seus pensamentos. Uma mensagem do escritório de advocacia que gerenciava discretamente seus negócios durante sua ausência autoimposta. "Senhor Vega, a gala beneficente anual da Associação de Vintners será em 3 semanas. Sua presença foi especialmente solicitada pelo Conselho Internacional. Sabemos de sua posição, mas este evento tem importância estratégica significativa para os negócios da família." Rafael observou a mensagem por um longo momento. 3 semanas. Durante 4 anos e meio, ele havia evitado qualquer evento que pudesse expô-lo. Mas talvez o tempo de isolamento estivesse chegando ao fim. Seu avô não gostaria de vê-lo escondido para sempre.
Ele estava prestes a responder quando outro pensamento cruzou sua mente. A gala seria em São Paulo este ano. E a família Albuquerque, sendo um dos principais nomes do agronegócio brasileiro, certamente estaria presente. Beatriz estaria lá, em seu elemento, cercada de pessoas que ela julgava dignas de sua atenção. Um sorriso lento e pensativo se formou em seu rosto. Talvez fosse hora de uma revelação. Não por vingança, mas como uma lição que ela claramente precisava aprender. Uma demonstração prática de que as aparências são profundamente enganosas e que tratar pessoas com desdém baseado em suposições é uma aposta perigosa. Ele digitou uma resposta curta para o escritório. Confirmarei presença em breve. Preciso resolver alguns assuntos pessoais primeiro. Quando Rafael voltou ao edifício às 18 horas, Beatriz já estava esperando na calçada, visivelmente irritada. Ele desceu e abriu a porta sem uma palavra. Ela entrou bufando sobre alguma reunião que não havia saído como planejado. Durante o trajeto de volta, enquanto Beatriz reclamava sobre subordinados incompetentes e concorrentes invejosos, Rafael dirigia em silêncio, permitindo que um plano começasse a tomar forma em sua mente. Um plano que envolveria um convite muito especial, um evento glamouroso e uma revelação que sacudiria o mundo pequeno e protegido de Beatriz Albuquerque até seus alicerces de mármore importado. A vingança, ele sabia, era um prato que seu avô nunca aprovaria. Mas uma lição bem ensinada? Isso era outra história completamente diferente. E às vezes, as melhores lições vinham embrulhadas em ironia tão perfeita que pareciam obra do próprio universo, buscando equilíbrio. O carro deslizou suavemente pelas ruas de São Paulo, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Rafael olhou pelo retrovisor mais uma vez, observando Beatriz completamente absorta em seu mundo digital, inconsciente de que o homem invisível ao volante estava prestes a se tornar impossível de ignorar. A rotina seguiu imutável pelas 2 semanas seguintes. Todas as manhãs, Rafael buscava Beatriz no mesmo horário, enfrentava as mesmas reclamações sobre o trânsito e a deixava em frente ao edifício comercial com a mesma indiferença gelada da parte dela. Todas as tardes, repetia o processo inverso, enquanto ela despejava suas frustrações do dia como se ele fosse um diário ambulante que nunca responderia. Mas algo havia mudado, pelo menos para Rafael. Agora havia um propósito, um objetivo que dava uma nova dimensão àquelas horas dentro do carro. Ele observava tudo com mais atenção, registrando mentalmente cada comentário cruel, cada demonstração de arrogância, cada momento em que Beatriz revelava exatamente quem era quando acreditava estar entre pessoas que não importavam. Em uma terça-feira particularmente quente, Beatriz entrou no carro falando ao telefone como de costume. Rafael notou imediatamente pelo tom de voz que ela estava animada, uma raridade que geralmente prenunciava algum evento social importante. Sim, Fernanda, eu também recebi o convite. A gala beneficente deste ano promete ser ainda mais exclusiva. Ouvi dizer que virão pessoas da Europa, da Ásia, só a elite da elite mesmo. Ela falava enquanto verificava a maquiagem em um espelho compacto de ouro. Meu pai já confirmou presença, obviamente. A família Albuquerque nunca pode faltar a esse tipo de evento. É questão de manter o status, você entende. Rafael manteve os olhos na estrada, mas sua atenção estava completamente voltada para a conversa. E esse ano o tema é vinhos raros e legados familiares. Algo pretensioso assim. Vão leiloar garrafas que custam mais que apartamentos. Você sabe como é essa gente do vinho, sempre se achando a realeza da bebida. Ela riu de forma afetada. Enfim, já separei 3 opções de vestido. Preciso causar impacto. A última coisa que quero é ser ofuscada pela Mariana e aquele vestido horroroso que ela usou no ano passado. Quando ela finalmente desligou, Rafael decidiu arriscar uma pergunta que já tinha a resposta, mas precisava confirmar. Desculpe a intromissão, dona Beatriz, mas ouvi sem querer sobre uma gala. É um evento grande? Beatriz olhou para ele pelo retrovisor com aquela expressão que sempre usava quando ele ousava iniciar uma conversa, uma mistura de surpresa e leve desgosto, como se um móvel tivesse começado a falar.
É o evento beneficente mais exclusivo do país, ela respondeu com um suspiro de impaciência. Mas não é o tipo de coisa que você entenderia. É para pessoas de um certo nível social. Empresários, herdeiros, figuras importantes. Custa uma fortuna apenas para entrar. Entendo, Rafael disse simplesmente, reprimindo um sorriso. Aliás, Beatriz continuou, e havia algo diferente em seu tom agora. Uma malícia que fez Rafael prestar ainda mais atenção. Falando em evento exclusivo, acabei de ter uma ideia brilhante. Ela pegou o telefone novamente e começou a digitar freneticamente, murmurando para si mesma. Rafael podia sentir que algo estava sendo tramado, mas não tinha certeza do que. A resposta veio alguns dias depois, de uma forma que ele jamais poderia ter antecipado. Era uma sexta-feira quando Beatriz entrou no carro segurando um envelope de papel cartão creme, claramente caro e formal. Ela tinha um sorriso no rosto, o tipo de sorriso que pessoas cruéis manem quando planejam algo que consideram extremamente inteligente. Rafael, ela disse, e o uso de seu primeiro nome foi tão incomum que ele imediatamente soube que algo estava errado. Tenho uma surpresa para você. Ela estendeu o envelope por cima do banco. Rafael pegou-o com cautela, seus dedos reconhecendo imediatamente a qualidade do papel. Quando abriu e leu o conteúdo, teve que usar toda a sua experiência em manter a compostura para não reagir visivelmente. Era um convite formal para a gala beneficente, endereçado a ele, ou melhor, a Rafael Silva, motorista particular. Achei que seria uma experiência educativa para você. Beatriz explicou, mal contendo o prazer em sua voz. Ver como vivem as pessoas de verdade. Quem sabe você não se inspira a tentar melhorar de vida. Além disso, vai precisar me levar de qualquer forma. Então, por que não entrar e conhecer um mundo que normalmente seria completamente inacessível para alguém como você? Rafael segurou o convite, sentindo o peso da ironia. Ela não tinha ideia de que acabara de fazer exatamente o que ele precisava que fizesse. Não teria nem que inventar uma desculpa para aparecer no evento. Beatriz, em sua arrogância infinita, havia entregue a ele a entrada perfeita para a revelação que ele vinha planejando. Isso é muito generoso de sua parte, dona Beatriz. Ele disse cuidadosamente, medindo cada palavra. Mas um evento desses certamente tem um código de vestimenta específico. Não tenho certeza se tenho roupas apropriadas. Ah, não se preocupe com isso, ela respondeu. E Rafael podia ouvir a malícia mal disfarçada. Vá com o que tiver. Tenho certeza de que as pessoas vão entender. Afinal, você está lá como meu funcionário, não como convidado real. Só quero que você veja com os próprios olhos a diferença entre classes sociais. Talvez seja motivador. Rafael assentiu em silêncio, guardando o convite no bolso interno do paletó simples que usava. Enquanto dirigia, ele processava a situação com uma mistura de incredulidade e algo que se aproximava da diversão. Beatriz havia acabado de montar seu próprio palco de humilhação, sem ter a menor ideia de que seria ela a protagonista do espetáculo. Naquela noite, após deixar Beatriz em seu apartamento, Rafael dirigiu até um endereço discreto em Moema. O prédio não tinha porteiro uniformizado ou lobby ostensivo. Era exatamente o tipo de lugar que pessoas realmente ricas usavam quando queriam privacidade de verdade. No 20º andar, ele abriu a porta de um apartamento que não visitava há meses. O espaço era minimalista, elegante sem ser chamativo. Alguns móveis de design italiano, obras de arte cuidadosamente selecionadas, uma vista panorâmica da cidade. Era seu refúgio nos raros momentos em que precisava se reconectar com a vida que havia deixado temporariamente para trás. Rafael foi direto para o escritório e abriu o laptop. Em minutos, estava em uma videoconferência com Martin Leclerc, o diretor executivo da Vega Vineyards e homem de confiança de seu falecido avô. Senhor Vega, Martin cumprimentou em francês, sua língua materna. É bom vê-lo, embora ainda me recuse a entender, porque insiste em viver como um monge disfarçado. Olá, Martin, Rafael respondeu em inglês, a língua que sempre usavam para negócios. Preciso que você confirme minha presença na gala beneficente em São Paulo.
e preciso que a confirmação seja feita da forma mais discreta possível até a noite do evento. Martim franziu a testa, intrigado. Isso é muito diferente de sua postura nos últimos anos. Posso perguntar o que mudou? Rafael se recostou na cadeira, pensativo. Digamos que recebi um convite que não posso recusar. E uma lição precisa ser ensinada. Meu avô sempre dizia que privilégio sem gratidão é uma doença que precisa ser curada. O velho Dom Vicente teria adorado essa reviravolta, Martim disse com um sorriso. Muito bem, vou coordenar tudo. Suponho que você queira a apresentação completa? Carro, segurança, toda a cerimônia? Exatamente. E Martin, preciso que você coordene com Alberto Mendes, o presidente da Associação de Vintners no Brasil. Ele precisa estar ciente de quem realmente sou e estar preparado para a revelação no momento certo. Considerado feito. Algo mais? Rafael pensou por um momento. Sim. Preciso de 3 peças de alta costura italiana. Smoking completo, 2 ternos para eventos subsequentes. As medidas você já tem. E aquele relógio que meu avô me deixou, o Patek Philippe de 1952. Está no cofre da propriedade. Martim fez anotações rapidamente. O relógio que pertenceu ao fundador da Vega, seu bisavô. Uma escolha com peso simbólico. Exatamente. Se vou voltar, vou fazer isso honrando a memória de quem construiu tudo o que somos. Depois que a chamada terminou, Rafael ficou um longo tempo olhando para a cidade através da janela. Parte dele se perguntava se estava fazendo a coisa certa. Expor Beatriz publicamente era realmente necessário? Ou era apenas seu ego, finalmente, reagindo a anos de tratamento degradante? Mas então ele se lembrou de todas as outras pessoas que ela havia humilhado ao longo dos anos. O entregador que ela havia feito chorar porque a comida estava 3 minutos atrasada. A faxineira que ela havia demitido por ter ousado pedir um dia de folga para cuidar da mãe doente. O manobrista que ela havia acusado falsamente de roubo porque não encontrava uma pulseira que depois descobriu estar em sua própria bolsa. Não. Isso não era sobre vingança pessoal. Era sobre ensinar a alguém que nunca havia enfrentado consequências reais que ações têm. Peso. Que palavras machucam. Que dignidade não é privilégio de classe social, mas direito fundamental de todo ser humano. Nos dias que se seguiram, Rafael manteve sua rotina normal com Beatriz, mas notou que ela estava particularmente animada. Várias vezes a ouviu ao telefone contando para amigas sobre a experiência social que estava proporcionando ao seu motorista. Ela havia transformado um gesto que imaginava ser de caridade condescendente em entretenimento para seu círculo social. Vou até tirar fotos discretas, ela disse a uma amiga durante uma viagem. Imagina a cara dele quando entrar e ver todo aquele luxo. Vai ser hilário. Quem sabe ele não aprende alguma coisa sobre como é viver de verdade? Rafael apertou o volante com mais força, mas manteve o rosto perfeitamente neutro. Cada palavra que ela dizia apenas solidificava sua decisão. Algumas pessoas só aprendiam quando o universo devolvia suas ações em forma de espelho. A semana da gala chegou rapidamente. Rafael fez questão de manter tudo absolutamente normal. Continuou usando suas roupas simples, continuou dirigindo com a mesma discrição de sempre, continuou sendo invisível. Beatriz não fazia ideia de que o homem ao volante passava as noites revisando relatórios financeiros da Vega Vineyards, participando de reuniões via vídeo com distribuidores internacionais e planejando a expansão da empresa para novos mercados asiáticos. Na quinta-feira antes do evento, Martin enviou uma mensagem confirmando que tudo estava preparado. O smoking estava sendo ajustado por um dos melhores alfaiates de São Paulo. O carro, um Rolls-Royce Phantom personalizado que pertencera a seu avô, estava sendo trazido da propriedade no Rio Grande do Sul. O relógio já havia chegado, guardado em um cofre de hotel 5 estrelas, onde Rafael havia reservado a suíte presidencial para a noite da gala. Alberto Mendes está informado e muito entusiasmado, a mensagem dizia. Ele disse que será uma honra apresentar o verdadeiro herdeiro Vega à sociedade brasileira. Prepare-se para uma recepção digna de realeza. Rafael sorriu ao ler a mensagem. Tudo estava se alinhando perfeitamente,
como peças de um quebra-cabeça que o destino levara anos montando. Amanhã seria a noite. Amanhã Beatriz Albuquerque descobriria que o universo tem um senso de humor peculiar e uma afeição especial por ironias poéticas. Ele guardou o telefone e se preparou para dormir. Precisava estar descansado. Afinal, não era todo dia que um homem ressuscitava de 4 anos de anonimato voluntário para reclamar um império e ensinar uma lição que seria lembrada por muito tempo nos círculos da alta sociedade paulistana. A sexta-feira amanheceu com um céu limpo e azul sobre São Paulo, como se a cidade mesma soubesse que aquela seria uma noite especial. Rafael acordou em seu apartamento discreto em Moema, mas não seguiu sua rotina habitual. Hoje não era um dia comum, embora ele fizesse questão de que parecesse exatamente isso para Beatriz. Às 7h15 da manhã, ele estava posicionado em frente ao prédio dela, usando o mesmo paletó surrado de sempre, dirigindo o mesmo sedã preto que ela havia aprendido a ignorar. Quando Beatriz desceu, ela estava radiante de uma forma que Rafael raramente havia visto. A expectativa da gala a deixava visivelmente animada. "Bom dia", ela disse ao entrar no carro, e Rafael notou que era a primeira vez em 4 anos que ela o cumprimentava voluntariamente. A animação a tornava até civilizada. "Hoje vai ser um dia longo. Tenho reuniões pela manhã. Depois preciso ir ao salão às 3. O evento começa às 8, então você deve me buscar lá às 7h30 em ponto." "Sim, dona Beatriz", Rafael respondeu com a deferência que ela esperava. "E quanto ao convite que a senhora me deu, devo ir direto ao hotel onde será realizado?" Beatriz riu e havia genuína crueldade naquele som. "Ah, sim, sua grande noite. Olha, o evento começa às 8, mas você deve chegar às 8h30, 9 horas, depois que todo mundo já estiver lá. Vai ser mais interessante assim. E lembre-se, você não precisa de smoking nem nada fancy. Vá com suas roupas normais mesmo. Todo mundo vai entender que você está lá como meu convidado especial, uma espécie de projeto social." Rafael precisou de toda sua autodisciplina para não sorrir. Ela estava tornando as coisas ainda melhores do que ele havia planejado. Queria que ele chegasse atrasado, quando todos já estivessem presentes. Perfeito. Quanto maior a audiência, mais impactante seria a revelação. "Como a senhora desejar", ele disse simplesmente. O dia se arrastou com uma lentidão torturante para Rafael. Ele levou Beatriz de reunião em reunião, ouvindo-a falar ao telefone sobre o evento, sobre o vestido que havia escolhido, sobre as pessoas importantes que estariam presentes. A cada hora que passava, a ansiedade dela aumentava, e com ela, sua natureza cruel se manifestava com ainda mais intensidade. Quando pararam em um semáforo, no Itaim Bibi, um homem de aproximadamente 60 anos se aproximou do carro oferecendo balas. Beatriz nem sequer olhou para ele, simplesmente gesticulou impaciente para que Rafael seguisse em frente assim que o sinal abrisse. "É inacreditável como a prefeitura permite isso", ela reclamou. "Gente pedindo dinheiro em todo canto. Na Europa não é assim. Lá as coisas funcionam de verdade." Rafael olhou pelo retrovisor e encontrou os olhos cansados do homem. Por um breve momento, houve um reconhecimento ali, uma solidariedade silenciosa entre pessoas que conheciam o real valor de um dia de trabalho honesto. Então, o sinal abriu e Rafael precisou seguir em frente, mas a imagem ficou gravada em sua mente. Mais um lembrete de por que o que ele estava prestes a fazer era necessário. Às 3 horas, Rafael deixou Beatriz no salão de beleza mais exclusivo dos jardins. Ela iria passar as próximas 4 horas se preparando para a noite. Isso lhe dava tempo perfeito para seus próprios preparativos. Ele dirigiu diretamente para o Hotel Unique, onde havia reservado a suíte presidencial sob seu verdadeiro nome. A recepcionista o reconheceu imediatamente, o treinamento impecável fazendo com que ela não demonstrasse surpresa ao ver o herdeiro Vega vestido tão modestamente. "Senhor Vega, é uma honra recebê-lo", ela disse com uma reverência discreta. "Sua suíte está pronta e o Sr. Leclerc deixou alguns pertences para o senhor. Também há uma mensagem do Sr. Alberto Mendes confirmando que tudo está preparado para esta noite." "Obrigado",
Rafael respondeu, aceitando o cartão-chave. Preciso de absoluta privacidade pelas próximas horas, sem chamadas, sem interrupções. Certamente, senhor. A suíte era exatamente o que Rafael esperava. Elegância discreta, vista panorâmica da cidade, e sobre a cama king size, cuidadosamente dispostos, estavam os trajes que Martin havia providenciado. Rafael se aproximou lentamente, seus dedos tocando o tecido do smoking. Era uma peça-prima de alfaiataria italiana, feita sob medida pela mesma casa que vestia a realeza europeia. Ao lado, em uma caixa de veludo azul marinho, estava o relógio. Rafael abriu-a com reverência. O Patek Philippe, de 1952, brilhava suavemente sob a luz da suíte. Havia pertencido a seu bisavô, Dom Alfonso Vega, o fundador da dinastia vinícola. Seu avô o havia usado em todos os grandes momentos de sua vida, e agora estava sendo passado para Rafael, no momento de seu retorno ao mundo que havia deixado para trás. Ele segurou o relógio, sentindo o peso da história e da responsabilidade. Por um momento, permitiu-se sentir a falta de Dom Vicente, o velho sábio que o criara e o ensinara tanto sobre dignidade, honra e o verdadeiro significado de riqueza. Espero que esteja orgulhoso, vovô, Rafael murmurou para o ar vazio. Espero que entenda por que precisei deste tempo e por que estou voltando agora. Ele começou a se preparar com calma deliberada. Banho longo, barba feita com precisão cirúrgica, cabelo arrumado de forma impecável. Quando finalmente vestiu o smoking, Rafael mal reconheceu o homem no espelho. Durante 4 anos e meio, ele havia se escondido atrás de roupas simples e postura discreta. Agora, olhando seu reflexo, via o que sempre fora, mas havia escolhido ocultar, um homem de presença magnética, porte aristocrático e olhos que refletiam gerações de sabedoria e poder. O relógio completou a transformação. Quando Rafael o prendeu no pulso, foi como se uma última peça de um quebra-cabeça se encaixasse. Ele não estava mais se escondendo. Estava pronto para reclamar seu lugar no mundo. Seu telefone vibrou. Era Martin. O Phantom acabou de chegar ao hotel. O motorista e a equipe de segurança estão prontos. Alberto Mendes confirmou que fará a apresentação oficial quando você chegar. A sociedade brasileira está prestes a conhecer o verdadeiro Rafael Vega. Rafael digitou uma resposta rápida. Estarei descendo em 5 minutos. É hora. Mas antes de sair, ele tinha uma última tarefa. Pegou o telefone e ligou para Beatriz, que atendeu com a voz ligeiramente irritada de alguém sendo incomodado durante um tratamento de beleza. Rafael, o que foi? Estou ocupada. Desculpe incomodar, dona Beatriz. Só queria confirmar que a senhora gostaria que eu chegasse ao evento por volta das 8h30, 9 horas? Sim, exatamente. Assim todo mundo já vai estar lá para ver você chegando. Vai ser educativo para todos. Uma verdadeira lição sobre realidade social. Rafael sorriu. Um sorriso que ela não podia ver, mas que carregava toda a ironia do que estava por vir. A senhora tem toda a razão. Será realmente uma lição sobre realidade social. Até logo, dona Beatriz. Ele desligou antes que ela pudesse responder e pegou o elevador privativo direto para o subsolo VIP do hotel. Quando as portas se abriram, Rafael precisou de um momento para processar a cena diante dele. O Rolls-Royce Phantom preto brilhava sob as luzes do estacionamento como uma joia polida. Não era apenas um carro, era uma declaração. 3 homens de terno escuro aguardavam ao lado do veículo, sua equipe de segurança pessoal que não via há anos. E ao lado da porta traseira, em postura impecável, estava François, o motorista pessoal de seu avô, agora com cabelos mais brancos, mas com a mesma dignidade de sempre. Senhor Vega, François disse com emoção mal contida na voz. É bom tê-lo de volta. Dom Vicente estaria muito orgulhoso deste momento. Rafael apertou a mão do homem com afeto genuíno. François, meu amigo, obrigado por estar aqui. Sei que não foi fácil manter tudo em segredo. Para o senhor, qualquer coisa. E posso dizer que a espera valeu a pena. O senhor está exatamente como seu avô aos 35 anos. Mesma presença, mesmo porte.
Rafael entrou no Phantom, e o interior do carro o envolveu em luxo discreto e memórias. Aquele era o carro em que havia viajado com seu avô inúmeras vezes, discutindo negócios, vida e filosofia enquanto percorriam as propriedades da família. Ao Grand Palácio Hotel, Rafael instruiu. E François, quando chegarmos, quero a apresentação completa. É hora de a sociedade paulistana conhecer o herdeiro Vega. Enquanto o Phantom deslizava silenciosamente pelas ruas de São Paulo, em direção ao local do evento, Rafael observava a cidade através das janelas, com vidros escurecidos. Pensava em Beatriz, provavelmente ainda no salão, se preparando para sua grande noite, sem fazer a menor ideia de que seu projeto social estava prestes a se transformar em seu pior pesadelo. Pensava nas pessoas que ela havia humilhado ao longo dos anos, todas aquelas que ela julgara inferiores, baseada apenas em aparências e circunstâncias. E pensava em seu avô, que sempre dizia que o verdadeiro teste de caráter de uma pessoa era como ela. Tratava aqueles que não podiam lhe oferecer nada em troca. O carro parou em um semáforo e Rafael viu seu próprio reflexo no vidro escuro. O homem que olhava de volta não era mais o motorista invisível. Era Rafael Vicente Vega, herdeiro de uma das maiores fortunas vinícolas do mundo, prestes a fazer uma entrada que seria lembrada por décadas na sociedade brasileira. 5 minutos até chegarmos, senhor, François anunciou. Rafael ajustou o relógio no pulso e respirou fundo. Perfeito. É hora de ensinar a senhorita Albuquerque uma lição que nem todo o dinheiro de seu pai poderia comprar. Uma lição sobre humildade, respeito e as consequências de julgar um livro pela capa. O Phantom acelerou suavemente em direção ao destino, carregando consigo um homem que havia passado anos na sombra e agora estava prestes a reclamar a luz que sempre fora sua por direito de nascimento. A noite prometia ser inesquecível, e Rafael estava absolutamente pronto para cada segundo do que viria a seguir. O Grand Palácio Hotel era uma visão de opulência, mesmo para os padrões da alta sociedade paulistana. Luzes douradas banhavam a fachada Art Deco, e um tapete vermelho se estendia da entrada até a calçada, ladeado por cordas de veludo e seguranças de smoking. Carros de luxo formavam uma fila organizada, cada um desembarcando passageiros que pareciam ter saído diretamente de uma revista de moda europeia. Beatriz desceu de uma limusine às 8h15 da noite, usando um vestido valentino vermelho, que havia custado mais que o salário anual de muitas pessoas. Ela fez questão de posar para os fotógrafos que registravam a chegada dos convidados. Seu sorriso perfeito e estudado, refletindo a confiança de quem nascera naquele mundo de privilégios. Fernanda, sua amiga de infância e igualmente adepta da futilidade elevada à forma de arte, a esperava na entrada. As duas se cumprimentaram com beijos no ar, cuidadosas para não estragar a maquiagem. Você está deslumbrante, Fernanda disse, embora seus olhos revelassem uma pontada de inveja. Esse vestido é novo? Chegou de Milão semana passada, Beatriz respondeu com orgulho calculado. Encomenda especial. Ah, e falando em especial, você não vai acreditar na surpresa que preparei para hoje. Surpresa? Conta. Beatriz se inclinou conspiratorialmente. Lembra que te contei sobre meu motorista? Aquele que vive reclamando que é tratado mal? Pois bem, decidi dar a ele uma lição de vida. Mandei um convite para o evento. Fernanda arregalou os olhos. Você não fez isso. Fiz sim. Disse para ele vir com as roupas que tem. Vai ser absolutamente hilário ver a cara dele quando perceber o quão fora do lugar está. Quem sabe ele aprende a valorizar mais a vida que tem em vez de ficar se fazendo de vítima? As duas riram juntas, completamente alheias ao olhar de desaprovação de um senhor elegante que passava próximo a elas. Era Alberto Mendes, presidente da Associação Brasileira de Vintners, um homem de 70 anos cujo rosto mostrava as linhas de uma vida dedicada à excelência e ao respeito pela tradição. Alberto conhecia bem a família Albuquerque, sabia que apesar da riqueza considerável, eles eram novos naquele mundo, tendo feito fortuna em apenas 2 gerações através do agronegócio. Faltava-lhes a sofisticação que vinha com séculos de cultivo de tradições,
e sobrava-lhes a arrogância típica de quem confunde conta bancária com refinamento. Ele acenou discretamente para um assistente. Pedro, me avise assim que o Sr. Vega chegar. E prepare o microfone. Vamos fazer a apresentação adequada que a ocasião merece. Sim, Sr. Mendes. Ele confirmou chegada para as 9 horas. Alberto sorriu. Nas últimas semanas, desde que Martin Leclerc o contatara, ele vinha aguardando aquele momento com crescente antecipação. A dinastia Vega era lendária no mundo dos vinhos. Possuíam vinhedos que datavam do século XVIII, técnicas passadas através de gerações, e uma reputação de excelência que transcendia continentes. O fato de que o jovem herdeiro havia escolhido viver no anonimato era conhecido apenas por um círculo muito restrito, e Alberto sentia-se honrado por fazer parte dele. Dentro do salão principal, a gala estava em pleno andamento. Mesas decoradas com arranjos de flores que custavam pequenas fortunas cercavam uma pista de dança de mármore. Um quarteto de cordas tocava Vivaldi enquanto garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés que mais pareciam pequenas obras de arte comestíveis. Beatriz circulava pelo salão com Fernanda, cumprimentando conhecidos, sempre atenta para garantir que estava sendo vista pelas pessoas certas. Ela verificou o relógio discretamente. 8h45. Rafael deveria chegar a qualquer momento, e ela estava ansiosa pelo entretenimento que isso proporcionaria. Será que ele realmente vai aparecer? Fernanda perguntou enquanto pegava uma taça de champanhe de uma bandeja. Se não aparecer, vou descontar do salário dele na segunda-feira. Beatriz respondeu com uma risada. Mas conhecendo o tipo, ele provavelmente está lá fora se preparando psicologicamente para entrar. Deve estar morrendo de nervosismo. O que Beatriz não podia ver era o que estava acontecendo do lado de fora do hotel naquele exato momento. Um murmúrio começou a se espalhar entre os seguranças e manobristas. Um Rolls-Royce Phantom preto acabara de dobrar a esquina, movendo-se com a autoridade silenciosa reservada apenas para veículos de verdadeira raridade. O carro parou na frente do tapete vermelho, e algo na presença dele fez todos os outros veículos parecerem subitamente comuns. Os fotógrafos, que haviam passado a última hora registrando chegadas de Mercedes, Bentleys e Ferraris, imediatamente direcionaram suas câmeras para o recém-chegado. François saiu com elegância e caminhou até a porta traseira. Antes de abri-la, ele fez um sinal quase imperceptível para os seguranças, que imediatamente se posicionaram em formação protocolar. Algo importante estava prestes a acontecer. Quando a porta se abriu e Rafael saiu do carro, houve um momento de silêncio absoluto. Ele se levantou com uma graça natural que não podia ser ensaiada, apenas cultivada através de gerações de criação refinada. O smoking italiano se ajustava a ele como uma segunda pele, cada linha cortada para realçar sua presença já naturalmente imponente. Mas foi o relógio que primeiro chamou a atenção dos conhecedores. Um assistente de Alberto Mendes, especialista em relógios raros, reconheceu-o imediatamente e quase deixou cair a taça que segurava. Era o lendário Patek Philippe, de 1952, que pertencera ao fundador da Vega. Apenas o fato de alguém estar usando aquele relógio já indicava que não era uma pessoa comum. Rafael caminhou pelo tapete vermelho como se tivesse nascido para aquilo, porque de fato havia nascido. Suas 3 décadas de vida incluíam jantares de Estado, reuniões com chefes de Estado europeus e eventos de gala em capitais de todo o mundo. Aquilo era seu habitat natural, apenas um que ele havia escolhido abandonar temporariamente. Os fotógrafos dispararam suas câmeras em uma explosão de flashes. Eles não sabiam quem era aquele homem, mas a forma como ele se portava, o carro de que havia descido e a reação da equipe de segurança do evento deixavam claro que se tratava de alguém extraordinariamente importante. Alberto Mendes estava na entrada do salão quando viu Rafael se aproximando. Os 2 homens se cumprimentaram com um aperto de mão respeitoso, e Alberto não perdeu tempo. Senhor Vega, é uma honra tê-lo conosco finalmente. Sua presença eleva este evento a um patamar que francamente não esperávamos alcançar. O prazer é meu, Alberto.
Meu avô falava muito bem do senhor. Disse que é um dos poucos homens no Brasil que realmente entende o que significa cultivar tradição. Alberto ficou visivelmente emocionado. Dom Vicente era um gigante entre os homens. Sua ausência é sentida por todos nós, mas vê-lo aqui, pronto para assumir seu lugar, nos enche de esperança. Por favor, entre. Gostaria de fazer sua apresentação formal em alguns minutos, se me permite. Claro, mas Alberto, há um detalhe particular sobre esta noite que gostaria de compartilhar com o senhor. Rafael então contou brevemente sobre Beatriz, sobre os anos trabalhando como seu motorista e sobre o convite que ela havia feito como forma de humilhação. Alberto ouviu tudo com uma expressão que passou de surpresa para indignação e, finalmente, para algo que se aproximava de uma satisfação vingativa. Então a senhorita Albuquerque não tem ideia de quem você realmente é? Nenhuma. E eu gostaria de manter assim até o momento apropriado. Quando o senhor fizer minha apresentação oficial, será a primeira vez que ela descobrirá que seu motorista invisível é, na verdade, o herdeiro de uma das maiores fortunas do mundo. Alberto não conseguiu conter um sorriso. Meu jovem amigo, será meu maior prazer orquestrar esta revelação, e posso garantir que será um momento que a sociedade paulistana jamais esquecerá. Dentro do salão, Beatriz estava começando a ficar impaciente. Já eram 9h05 e ainda não havia sinal de Rafael. Ela estava prestes a comentar algo com Fernanda quando notou uma agitação incomum perto da entrada principal. As pessoas estavam se virando, murmurando entre si e tentando ver quem havia acabado de chegar. Alberto Mendes estava na entrada conversando animadamente com alguém que Beatriz não conseguia ver claramente através da multidão. Deve ser alguém muito importante, Fernanda comentou. Olha como todo mundo está reagindo. Beatriz sentiu um aperto estranho no estômago, uma premonição que ela não conseguia nomear. Algo estava diferente. Havia uma energia no ar que ela não reconhecia. Foi então que Alberto subiu ao pequeno palco onde os leilões seriam realizados mais tarde. Ele pegou o microfone e bateu levemente nele para chamar a atenção. O quarteto de cordas parou de tocar e gradualmente o salão silenciou. Senhoras e senhores, Alberto começou, sua voz carregando o peso da ocasião. Esta noite é verdadeiramente especial por muitas razões. Mas antes de começarmos os leilões, tenho a honra extraordinária de apresentar a vocês alguém cuja presença entre nós é, sem exagero, histórica. Beatriz olhou ao redor, tentando entender do que se tratava. Viu alguns dos convidados mais velhos e mais sofisticados se inclinarem para a frente com interesse genuíno, como se soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. Muitos de vocês conhecem a lenda da Vega Vineyards, Alberto continuou. Uma dinastia que começou nas colinas portuguesas no século XVIII e se expandiu para se tornar uma das casas vinícolas mais prestigiadas do mundo. Seus vinhos são servidos em palácios reais, em jantares de estado, e são considerados por muitos como o padrão ouro da vinicultura. Um murmúrio de reconhecimento percorreu o salão. Mesmo aqueles que não eram conhecedores profundos de vinho sabiam da Vega. Era uma marca que transcendia o mercado para se tornar símbolo de status e refinamento. Poucos sabem que o jovem herdeiro da dinastia Vega tem vivido entre nós, aqui no Brasil, nos últimos anos. Ele escolheu o anonimato, buscando entender o mundo além dos muros dourados de sua herança. Esta noite, ele decidiu encerrar esse período de reflexão e retomar seu lugar no mundo. Beatriz sentiu o sangue começar a gelar em suas veias. Algo na forma como Alberto falava, algo no timing de tudo aquilo, estava fazendo soar alarmes em sua cabeça. Mas ela se recusava a conectar os pontos. Não podia ser. Era impossível. Senhoras e senhores, Alberto disse, sua voz agora carregada de genuína emoção, é com imenso prazer e honra que apresento a vocês Rafael Vicente Vega, único herdeiro da dinastia Vega e um dos homens mais influentes do mundo vinícola internacional. As portas principais do salão se abriram e Rafael entrou. A luz dos lustres de cristal pareciam segui-lo enquanto ele caminhava com passos medidos e confiantes em direção ao palco.
Cada pessoa no salão se virou para olhar, e o silêncio foi substituído por murmúrios admirados e reconhecimento chocado. E então, Beatriz o viu claramente. Viu o rosto que havia ignorado por 4 anos e meio. Viu o homem que ela havia tratado como inferior, como invisível, como menos que humano. Só que agora ele estava transformado, não em quem ele havia se tornado, mas em quem sempre fora e ela fora incapaz de enxergar. A taça de champanhe escorregou de sua mão, despedaçando-se, no chão de mármore em um barulho que pareceu ecoar por toda a eternidade. Mas Beatriz nem sequer notou. Ela estava completamente paralisada, seu cérebro se recusando a processar a impossibilidade do que seus olhos estavam vendo. Rafael alcançou o palco e apertou a mão de Alberto, e então, apenas então, seus olhos encontraram os de Beatriz através do salão lotado. Ele não sorriu triunfante. Não havia malícia em seu olhar. Apenas uma calma reconhecimento, uma confirmação silenciosa de que sim, ela havia passado anos tratando mal o herdeiro de um império. A lição que Beatriz tanto falara em ensinar estava prestes a começar. Só que ela não seria a professora, seria a aluna, e o custo dessa educação seria pago na moeda mais cara de todas, a humilhação pública diante de todos aqueles que ela mais queria impressionar. O silêncio no Grand Palácio Hotel era tão denso que Beatriz podia ouvir seu próprio coração batendo descompassado. Cada segundo parecia se arrastar enquanto Rafael permanecia no palco ao lado de Alberto Mendes, sua presença dominando o salão com uma facilidade natural que décadas de privilégio nunca haviam ensinado a Beatriz. Alberto continuou sua apresentação, completamente alheio ao drama pessoal que se desenrolava nos olhos arregalados de Beatriz. A família Vega é responsável por alguns dos vinhos mais extraordinários já produzidos. O Vega Reserva 1887, por exemplo, é servido exclusivamente em jantares de Estado no Palácio de Buckingham. E estou particularmente honrado de anunciar que o Sr. Rafael trouxe conosco esta noite 3 garrafas extremamente raras da coleção pessoal de seu avô, Dom Vicente, para serem leiloadas em benefício da nossa causa. Um murmúrio de genuína admiração percorreu o salão. Vários colecionadores sérios presentes sabiam exatamente o valor e a raridade do que estava sendo oferecido. Não era apenas vinho. Era história líquida, patrimônio cultural engarrafado. Fernanda, ao lado de Beatriz, finalmente quebrou o transe da amiga, cutucando-a discretamente com o cotovelo. Beatriz, você está bem? Ficou branca como papel. Beatriz não conseguia formar palavras. Sua mente estava trabalhando freneticamente, repassando cada interação que tivera com Rafael nos últimos 4 anos e meio. Cada insulto casual, cada ordem ríspida, cada momento em que o tratara como se fosse invisível ou inferior. E através de tudo isso, ele era isso. Era o herdeiro de uma fortuna que provavelmente fazia o patrimônio da família Albuquerque parecer modesto em comparação. Rafael desceu do palco e foi imediatamente cercado por pessoas querendo cumprimentá-lo. Empresários importantes, colecionadores de vinho, até mesmo alguns membros menores da aristocracia brasileira que raramente se dignavam a comparecer a eventos locais. Todos queriam um momento com o herdeiro Vega. Todos queriam ser vistos conversando com ele. E Rafael se portava com aquela facilidade que só vem de quem nasceu e foi criado naquele mundo. Ele conversava em português, depois mudava fluentemente para inglês com um colecionador americano, e então para francês com um casal de sommeliers parisienses. Cada gesto era medido, cada sorriso genuíno mas controlado, cada aperto de mão transmitindo exatamente o nível apropriado de respeito e familiaridade. Beatriz observava tudo como se estivesse tendo um pesadelo acordada. Parte dela ainda esperava acordar e descobrir que tudo aquilo era algum tipo de mal-entendido elaborado. Mas a cada minuto que passava, a realidade se tornava mais inescapável. Meu Deus! Fernanda finalmente sussurrou ao fazer a conexão. Beatriz, aquele homem não pode ser. É, Beatriz respondeu, sua voz saindo estrangulada. É meu motorista, ou era o... Não sei mais o que ele é.
Fernanda a olhou com uma mistura de horror e fascinação mórbida. Você convidou o herdeiro da Vega Vineyards para seu próprio evento, como se estivesse fazendo um favor de caridade? Você realmente não sabia quem ele era? Como eu poderia saber? Beatriz sussurrou de volta, desesperada. Ele dirigia meu carro, usava roupas comuns, nunca disse nada. E você nunca perguntou. Fernanda apontou com uma crueldade casual típica de sua amizade. Nunca parou para pensar que talvez houvesse mais nele do que aparentava. Beatriz, isso é catastrófico. Você sabe quantas pessoas aqui viram você entrar? Viram você toda orgulhosa falando sobre sua surpresinha especial? E agora, descobrem que sua surpresa era humilhar publicamente um dos homens mais importantes do mundo dos vinhos? Beatriz sentiu náusea subindo em sua garganta. Ela olhou ao redor do salão e começou a notar os olhares. As pessoas que haviam escutado suas conversas mais cedo estavam murmurando entre si, apontando discretamente na direção dela. A história estava se espalhando como fogo em mato seco. Foi então que o pai de Beatriz, Rodolfo Albuquerque, se aproximou. Ele era um homem de 50 e poucos anos, barriga proeminente mostrando anos de jantares de negócios, rosto vermelho tanto de raiva quanto de bebida. Ele a puxou pelo braço com mais força que o necessário. Meu escritório recebeu 3 ligações nos últimos 10 minutos. Ele sibilou furioso. 3 pessoas diferentes querendo saber se é verdade que minha filha passou anos humilhando o herdeiro Vega enquanto ele trabalhava incógnito. Me diga que isso é um mal-entendido ridículo. Beatriz abriu a boca, mas nenhum som saiu. O que ela poderia dizer? Como poderia explicar que sim, era exatamente isso que havia acontecido, mas ela não sabia, ela nunca imaginou. Você tem noção do que fez? Rodolfo continuou, sua voz baixa, mas cortante como uma lâmina. A Vega Vineyards é uma das marcas mais respeitadas do mundo. Eles têm conexões com casas reais, governos, a elite global. E você, em sua arrogância infinita, tratou o herdeiro deles como lixo? Pai, eu não sabia. Você nunca sabe. Ele explodiu em um sussurro furioso. Você nunca para pensar além do seu próprio nariz. Você acha que o mundo gira ao seu redor? Que seu sobrenome te dá o direito de tratar pessoas como objetos descartáveis? Cada palavra era uma facada. Mas Beatriz sabia que ela merecia cada uma delas. Ela havia sido exposta, não apenas como cruel, mas como profundamente tola. Havia julgado um livro pela capa e descoberto, da pior forma possível, que estava completamente errada. Do outro lado do salão, Rafael estava conversando com um grupo de empresários quando notou a agitação envolvendo Beatriz e seu pai. Ele observou por um momento, sem satisfação particular, apenas com uma sensação de inevitabilidade. Consequências eram assim. Vinham não com trovões, mas com murmúrios e olhares de reprovação de pessoas cujas opiniões Beatriz sempre valorizara demais. Alberto Mendes se aproximou de Rafael discretamente. O senhor viu a tempestade que sua revelação causou? Vi, Rafael respondeu calmamente. Mas essa não era minha intenção. Não vim aqui para destruir ninguém, Alberto. Vim para retomar minha vida. E talvez ensinar uma lição que precisava ser ensinada. A lição foi aprendida, posso garantir. Alberto disse com um sorriso irônico. A sociedade paulistana vai falar sobre isso por anos. E a senhorita Albuquerque vai carregar essa história como um lembrete permanente de que aparências enganam. Rafael assentiu pensativamente. Ele olhou na direção de Beatriz e, por um breve momento, seus olhos se encontraram através do salão lotado. Ela estava pálida, claramente devastada, e ele sentiu, não pena exatamente, mas algo próximo. Uma compreensão de que humilhação, mesmo quando merecida, nunca era algo para se celebrar. Ele se desculpou com o grupo com que conversava e começou a caminhar na direção de Beatriz. As pessoas automaticamente se afastavam para abrir caminho, como se ele fosse realeza, o que, no mundo dos vinhos, ele efetivamente era. Beatriz o viu se aproximando e por um instante considerou fugir, mas seus pés pareciam presos ao chão de mármore. Ela só conseguia observar
enquanto o homem que havia desprezado por anos caminhava em sua direção com uma dignidade que tornava sua própria postura estudada parecer uma farsa patética. Quando Rafael finalmente parou diante dela, o barulho ao redor pareceu diminuir. Ou talvez Beatriz estivesse tão focada naquele momento que mais nada importava. "Boa noite, dona Beatriz", Rafael disse, sua voz calma e medida. "Obrigado pelo convite, foi muito gentil de sua parte." Beatriz abriu a boca, fechou, tentou novamente. Rafael, eu não sabia?" Ele completou para ela. "Não, você não sabia. Mas a questão real é, isso teria feito diferença? Se eu fosse realmente apenas um motorista, um homem tentando ganhar a vida honestamente, teria sido aceitável me tratar da forma como me tratou?" A pergunta pairou no ar entre eles como uma acusação que não precisava ser vocalizada com raiva para ser devastadora. Beatriz sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos, o que a horrorizou. Ela nunca chorava em público, nunca demonstrava fraqueza. "Eu passei 4 anos e meio observando como pessoas tratam aqueles que acreditam estar abaixo delas na hierarquia social", Rafael continuou, sua voz ainda calma, mas firme. "E aprendi mais sobre caráter humano nesse período do que aprendi em décadas de jantares formais e reuniões de negócios. Você não é má, Beatriz, mas você é profundamente inconsciente. Você vive em uma bolha tão hermética que perdeu completamente a capacidade de ver outras pessoas como seres humanos completos." "Por favor", Beatriz conseguiu sussurrar, consciente de que dezenas de olhos estavam assistindo àquela interação. "Por favor, não faça isso aqui." Rafael estudou seu rosto por um longo momento. "Eu não estou fazendo nada. Você fez isso consigo mesma. Cada palavra cruel, cada ordem ríspida, cada momento de indiferença. Essas foram suas escolhas, não minhas. Eu apenas parei de escondê-las atrás do manto de anonimato que você me impôs." Ele fez uma pausa, e quando falou novamente sua voz era mais suave, quase gentil. "Mas saiba que não guardo rancor. Você me deu algo valioso, mesmo sem intenção. Me deu a oportunidade de ver a verdadeira natureza das pessoas sem o filtro da riqueza e do poder. Por isso, de uma forma estranha, sou grato." Rafael fez uma reverência curta e respeitosa, o tipo que se faz entre iguais, não entre superior e subordinado. "Aproveite o resto de sua noite, dona Beatriz, e quem sabe, talvez use essa experiência para refletir sobre como escolhe ver e tratar as pessoas ao seu redor." Ele se virou e voltou para o grupo de empresários que o aguardava, deixando Beatriz parada sozinha no meio do salão mais exclusivo de São Paulo, cercada de pessoas que agora a viam não como a herdeira sofisticada que ela sempre se imaginou ser, mas como a mulher tola que havia passado anos maltratando um príncipe disfarçado. Fernanda se aproximou hesitante. "Beatriz, eu acho que talvez seja melhor irmos embora. As pessoas estão falando muito." Beatriz assentiu mudamente. Ela permitiu que a amiga a guiasse em direção à saída, consciente de cada olhar, cada sussurro, cada sorriso de satisfação mal disfarçada. Essa era sua caminhada da vergonha, e ela sabia que seria lembrada por muito mais tempo do que qualquer vestido valentino, ou joia Cartier que já havia usado. Quando finalmente saiu do hotel e entrou em um táxi, porque não podia chamar Rafael e não conseguia imaginar a humilhação de pedir a outro motorista para buscá-la, Beatriz finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas de arrependimento genuíno, não ainda. Eram lágrimas de humilhação, de raiva contra si mesma, de incompreensão sobre como tudo havia dado tão terrivelmente errado. Mas em algum lugar, enterrado sob camadas de orgulho ferido e ego machucado, uma pequena semente de consciência começava a germinar. Uma pergunta que ela nunca havia se feito antes. Quem realmente era ela quando tirava as joias, os vestidos de grife e o sobrenome? E a resposta, ela temia, era alguém que ela não reconhecia. E pior ainda, alguém de quem não gostava particularmente. 3 semanas haviam se passado desde a noite da gala, e São Paulo continuava girando em seu eixo frenético. Mas para Beatriz Albuquerque, o mundo havia se tornado um lugar completamente diferente.
Não fisicamente, é claro. Ela ainda morava no mesmo triplex luxuoso na Faria Lima. Ainda tinha acesso à mesma conta bancária generosa. Ainda era filha de Rodolfo Albuquerque. Mas tudo parecia manchado agora, como se alguém tivesse colocado um filtro cinza sobre sua vida dourada. As ligações de amigas haviam diminuído drasticamente. Fernanda ainda falava com ela, mas com uma distância nova, como se Beatriz fosse um lembrete desconfortável de como a arrogância pode se voltar contra alguém. Os eventos sociais que antes lotavam sua agenda, de repente não tinham mais convites com seu nome. Ou melhor, tinha, mas ela não tinha mais coragem de comparecer, sabendo que seria o assunto de cada conversa sussurrada. A história havia se espalhado como ela temia, não nos jornais ou revistas, é claro. A alta sociedade tinha seus próprios canais mais eficientes e cruéis que qualquer mídia. Grupos de WhatsApp, almoços em restaurantes exclusivos, conversas durante tratamentos de spa. Em todos esses lugares, o nome de Beatriz Albuquerque era mencionado como um conto de advertência sobre os perigos da arrogância e da falta de percepção. Ela estava sentada na varanda de seu apartamento em uma terça-feira à tarde, observando a cidade se estender diante dela. Uma xícara de café esfriava em suas mãos, enquanto ela relia pela 10ª vez um artigo em uma revista de negócios internacional. Era sobre Rafael Vega e a expansão da Vega, Vineyards para novos mercados asiáticos. A foto que acompanhava o artigo mostrava Rafael em um evento em Singapura, conversando com diplomatas e empresários. Ele parecia completamente à vontade, como se sempre tivesse pertencido àquele mundo. E claro que sim, aquele sempre fora seu mundo. Ela é que havia sido cega demais para perceber. O telefone tocou, tirando-a de seus pensamentos. Era seu pai. Ela hesitou antes de atender, sabendo que as conversas com ele desde a gala haviam sido tensas e cheias de recriminações. Alô, pai? Beatriz, preciso que venha ao escritório hoje à tarde. Temos que conversar. Havia algo no tom dele que era diferente. Não era raiva exatamente, mas uma espécie de cansaço resignado que ela nunca havia ouvido antes. Está tudo bem? Aconteceu algo? Só venha, às 4 horas. Ele desligou sem se despedir. Beatriz olhou para o telefone com uma apreensão crescente. Ela verificou o relógio. 2h30. Tinha tempo para se arrumar e chegar lá. Quando ela entrou no imponente edifício que abrigava os escritórios da Albuquerque Agronegócios, sentiu os olhares dos funcionários. Alguns desviavam rapidamente os olhos, outros a encaravam com curiosidade mal disfarçada. A história havia chegado até ali também. Claro que... Sim. O escritório de seu pai ocupava todo o último andar. Quando Beatriz entrou, encontrou-o olhando pela janela, as mãos cruzadas nas costas. Ele não se virou imediatamente. Sente-se, Beatriz. Ela obedeceu, sentando-se em uma das poltronas de couro que custavam mais que carros populares. Rodolfo finalmente se virou e Beatriz ficou chocada com o quanto ele parecia ter envelhecido em apenas 3 semanas. Recebi uma proposta interessante esta manhã. Ele começou sem preâmbulo. Da Vega Vineyards. Eles estão interessados em uma parceria estratégica. Querem usar algumas de nossas terras no interior de São Paulo para experimentar vinhedos em clima tropical. É um projeto ambicioso que poderia abrir mercados completamente novos. Beatriz sentiu seu coração apertar. E você vai aceitar? É uma oportunidade de negócios extraordinária, Rodolfo respondeu. Seria estúpido recusar por orgulho ou desconforto pessoal. Mas há uma condição que Rafael Vega fez questão de incluir pessoalmente. Qual? Ele quer que você seja parte da equipe de projeto, não em uma posição de liderança, mas trabalhando diretamente com os engenheiros agrônomos e especialistas em solo. Disse que seria uma oportunidade educativa para você entender o trabalho real que vai da terra ao produto final. Beatriz sentiu o sangue fugir de seu rosto. Ele não pode estar falando sério. É uma humilhação adicional. Quer me fazer trabalhar como uma funcionária comum? Exatamente, Rodolfo disse com um sorriso amargo. E sabe de uma coisa? Eu concordei. Na verdade, eu insisti que você aceite. O quê?
Pai, você não pode... Posso e vou. Ele a interrompeu com firmeza. Beatriz, você passou a vida inteira sendo mimada, protegida das consequências de suas ações. Eu permiti isso. Sua mãe permitiu isso. E criamos um monstro de arrogância e falta de empatia. Aquela noite na gala foi uma chamada de atenção que eu deveria ter dado anos atrás. Ele se sentou atrás da mesa, seus olhos encontrando os dela com uma dureza que ela nunca havia visto antes. Você vai aceitar essa posição. Vai trabalhar de sol a sol se necessário. Vai aprender o que significa construir algo com as próprias mãos. E talvez, só talvez, você aprenda a ver as pessoas como seres humanos em vez de objetos para seu entretenimento. Beatriz sentiu lágrimas quentes começarem a cair. Por que ele está fazendo isso? Por que não apenas me deixa em paz? Por que? Rodolfo respondeu suavemente. Diferentemente de você, Rafael Vega parece realmente se importar com o desenvolvimento de pessoas. Ele não quer te destruir, Beatriz. Ele quer te ensinar. E honestamente, você precisa desesperadamente ser ensinada. Os dias que se seguiram foram um borrão de preparações e ansiedade. Beatriz seria enviada para uma propriedade no interior de São Paulo, onde a parceria entre Albuquerque e Vega estava estabelecendo seu projeto piloto. Ela teria que morar em acomodações simples na própria fazenda, trabalhar horários regulares e reportar diretamente a um supervisor, que não daria tratamento especial. Na manhã de sua partida, Beatriz olhou ao redor de seu apartamento luxuoso e sentiu uma mistura estranha de medo e algo que talvez fosse antecipação. Parte dela estava apavorada com o desconhecido, com a perda de conforto e status, mas uma parte menor, uma parte que estava crescendo aos poucos, estava curiosa. Quem ela seria sem todas as camadas de privilégio? Quem era Beatriz Albuquerque quando retiradas as joias e os vestidos de grife? O carro da empresa a levou até a propriedade, uma viagem de 3 horas que lhe deu muito tempo para pensar. Quando finalmente chegaram, Beatriz viu extensões de terra que se estendiam até o horizonte, pontilhadas de trabalhadores, máquinas agrícolas e estruturas que ela nem sabia nomear. Um homem de aproximadamente 50 anos a esperava na entrada principal. Ele usava roupas práticas de trabalho e tinha o rosto marcado pelo sol e pelo trabalho ao ar livre. Senhorita Albuquerque, sou Carlos, supervisor do projeto. Bem-vinda. Sua voz era neutra, nem hostil nem particularmente amigável. Ele a tratava como trataria qualquer novo funcionário, e Beatriz percebeu com um choque que aquilo era exatamente o que ela era agora. Uma funcionária. Vou mostrar suas acomodações e depois te levar para conhecer a equipe. Amanhã começamos cedo, às 6 da manhã. Sugiro que descanse hoje. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da vida de Beatriz. Ela acordava antes do sol, trabalhava sob o calor intenso, aprendia sobre tipos de solo e irrigação e os 1000 detalhes minuciosos que transformavam sementes em vinhedos. Suas mãos, antes macias e sempre bem cuidadas, desenvolveram calos. Seu rosto bronzeou-se apesar do protetor solar. Seus músculos doíam de formas que ela nem sabia serem possíveis. Mas algo mais estava acontecendo também. Pela primeira vez em sua vida, Beatriz estava vendo o mundo através dos olhos de pessoas que trabalhavam com as próprias mãos. Ela almoçava com a equipe, ouvia suas histórias e entendia seus desafios. E lentamente, muito lentamente, começou a ver a humanidade que sempre havia estado ali, mas que ela fora incapaz de reconhecer. 2 meses após sua chegada, Rafael visitou a propriedade pela primeira vez. Beatriz estava no campo quando soube de sua chegada, as mãos sujas de terra, o cabelo preso em um rabo de cavalo prático. Ela considerou se esconder, mas algo a fez caminhar em direção ao escritório principal, onde ele estava reunido com Carlos. Quando ela entrou, Rafael ergueu os olhos dos documentos que estava revisando. Por um momento, houve silêncio enquanto eles se encaravam. Então Rafael sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Senhorita Albuquerque, Carlos me contou que você tem sido uma adição valiosa à equipe. Beatriz não sabia o que dizer. Toda a raiva, toda a humilhação que ela carregara nas últimas semanas, de repente pareciam pequenas
e sem importância diante da realidade de quem ela estava se tornando. Eu queria agradecer, ela finalmente disse, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Por esta oportunidade. Eu sei que não mereço, depois de tudo. Todos merecem uma chance de crescer. Rafael a interrompeu gentilmente. A questão é se escolhemos aproveitar essa chance ou não. Pelo que Carlos me conta, você está escolhendo bem. Depois que Rafael partiu, Beatriz voltou ao trabalho com uma determinação renovada. Ela não estava fazendo aquilo porque era forçada, percebeu. Estava fazendo porque pela primeira vez na vida estava construindo algo real, algo que tinha valor além de aparências. 6 meses depois, Beatriz voltou a São Paulo para uma visita. Mas não foi direto para seu apartamento na Faria Lima. Em vez disso, foi ao escritório da família e entrou na sala de seu pai. Quero fazer algumas mudanças, ela anunciou, no projeto e em mim mesma. Rodolfo a observou com olhos que brilhavam de orgulho mal contido. Sua filha estava bronzeada, mais magra, mas havia algo mais. Uma luz em seus olhos que ele nunca havia visto antes. A luz de propósito e realização genuínos. Conte-me sobre essas mudanças. E Beatriz contou. Sobre suas ideias para expandir o projeto, sobre programas de treinamento para trabalhadores locais, sobre sustentabilidade e responsabilidade social. Ela falou com paixão e conhecimento real, não repetindo palavras de outras pessoas, mas compartilhando insights que havia ganhado através de experiência direta. Quando terminou, Rodolfo se recostou na cadeira e sorriu. Sabe, sua mãe sempre disse que havia bondade em você, enterrada sob camadas de mimação e privilégio. Estou feliz que ela estivesse certa. Beatriz sorriu de volta, lágrimas nos olhos. Eu também, pai. Eu também. Ela retornou à propriedade naquela mesma noite, mas desta vez não como uma sentença ou punição. Retornou porque era onde ela queria estar. Era onde estava descobrindo quem realmente poderia ser quando parava de tentar impressionar pessoas e começava a fazer diferença real. E em algum lugar nas colinas do interior paulista, enquanto o sol se punha sobre vinhedos experimentais que talvez um dia produziriam algo extraordinário, Beatriz Albuquerque finalmente entendeu a lição que Rafael havia tentado ensinar. Valor não vinha de quanto dinheiro você tinha ou que sobrenome carregava. Vinha de como você tratava as pessoas, do que você construía, das vidas que você tocava de forma positiva. Ela olhou para suas mãos calejadas e sorriu. Eram as mãos mais bonitas que já tivera, porque eram mãos que trabalhavam, que criavam, que importavam. E pela primeira vez em seus 30 anos de vida, Beatriz Albuquerque se sentiu verdadeiramente valiosa. Fim da história. Se a jornada de transformação de Beatriz tocou seu coração, você não está sozinho. Às vezes, as maiores lições da vida vêm embrulhadas em humildade e segundas chances. Esta é apenas uma das muitas histórias que exploramos aqui. Narrativas sobre crescimento, redenção e a força extraordinária do caráter humano. Se você quer continuar acompanhando histórias que inspiram, emocionam e nos fazem refletir sobre quem realmente somos quando ninguém está olhando, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação. Deixe um like se a história de Rafael e Beatriz ressoou com você. E nos comentários conte. Você já viveu ou presenciou um momento onde aparências enganaram completamente? Onde alguém que você subestimou revelou ser muito mais do que imaginava? Sua história pode ser a inspiração para a nossa próxima narrativa. Obrigado por fazer parte dessa jornada conosco. Até a próxima história.